próxima pergunta é: a insônia deve ser tratada cronicamente ou agudamente? Então, essa pergunta surgiu desde o momento em que se fazia tratamento da insônia apenas com benzodiazepínicos e achava-se que benzodiazepínicos deveriam ser utilizados por um curto prazo, porque a longo prazo eles apresentavam diversos efeitos. Nós podemos ver aqui nessa imagem. Nessa imagem nós temos o início do tratamento com o benzodiazepínico, nós temos a melhora dos sintomas da insônia até a recuperação. Essa linha mostra o momento em que há a recuperação da insônia, ou seja, no momento em que o paciente começa a dormir de forma adequada. Nós temos o aumento do efeito farmacológico dos benzodiazepínicos até chegar aqui o pico de ação farmacológica. E aí podemos ver que até chegar ao pico de ação nós temos um tempo médio de terapia com benzodiazepínico. A partir desse momento, mesmo usando o benzodiazepínico nas doses preconizadas, nós temos uma diminuição dos seus efeitos, pois acontece o fenômeno da tolerância. E o paciente que se mantiver as mesmas doses iniciais, ele vai chegar a um determinado momento em que vai voltar a ter insônia. Vai chegar a um determinado momento em que o paciente vai ter também abstinência, ou seja, síndrome de abstinência, ou seja, sintomas da ausência da concentração adequada para aquele paciente. E vai chegar um momento em que vai haver uma insônia de rebote, ou seja, uma insônia que é superior, que tem características superiores àquela inicialmente encontrada quando o paciente iniciou o tratamento. Então, em virtude de todos esses efeitos, a tolerância, a abstinência e a insônia de rebote, o tratamento para insônia com o benzodiazepínico sempre foi feito por curto prazo. Entretanto, com o advento do uso dos chamados fármacos ES, aceitou-se que o tratamento da insônia poderia ser feito cronicamente, principalmente em virtude da ausência dos efeitos farmacológicos dos benzodiazepínicos. Então podemos ver nesse gráfico que desde o início do tratamento até o final do tratamento, as ações hipnóticas elas são efetivas. Então os fármacos ES não apresentam tolerância, não apresentam crise de abstinência e também não apresentam insônia de rebote. Por essa razão, os fármacos ES eles são ideais para tratar a insônia crônica. Então, como os benzodiazepínicos não apresentam meias-vidas ideais para muitos pacientes e podem causar, como nós vimos, problemas com seu uso prolongado, eles são geralmente considerados agentes de segunda linha para uso como hipnótico. Os principais hipnóticos são os fármacos ES, são os fármacos de primeira linha, e os benzodiazepínicos são os fármacos de segunda linha. Nossa próxima pergunta é: como agem os moduladores alostéricos positivos GABA-A, ou seja, os PANs? Então, os moduladores alostéricos GABA-A agem muito parecido como os benzodiazepínicos, ou seja, eles se ligam ao receptor GABA, aumentando a afinidade do GABA pelo seu próprio receptor, aumentando o potencial de hiperpolarização desse neurônio. Assim como os benzodiazepínicos, os moduladores alostéricos positivos também se ligam na subunidade alfa do receptor do GABA. O que diferencia eles dos benzodiazepínicos é porque esses moduladores, os PANs, eles têm uma afinidade maior pela subunidade alfa 1 do que os benzodiazepínicos, fazendo com que eles sejam melhor hipnóticos do que ansiolíticos. Isso significa que eles são 100% afins para alfa 1? Não significa. Mas significa que alguns moduladores alostéricos positivos para o GABA-A vão produzir um melhor efeito hipnótico do que os benzodiazepínicos. Além do mais, algumas das reações adversas que são muito comuns aos benzodiazepínicos, como a tolerância, como a crise de abstinência e a insônia de rebote, são reações inexistentes para os moduladores alostéricos positivos do GABA-A. Aqui nessa tabela nós podemos ver que aqueles fármacos que têm uma afinidade maior pelo alfa 1, pela subunidade alfa 1 do receptor do GABA, eles produzem principalmente sedação, amnésia e também o efeito antiepiléptico. Já os fármacos que têm uma afinidade maior pela subunidade alfa 2, alfa 3 ou alfa 5 produz amnésia, efeito antiepiléptico, também tem o efeito ansiolítico, relaxante muscular, altera a coordenação motora e também é um potencializador do etanol. Aqui nesse slide nós podemos ver alguns hipnóticos benzodiazepínicos. São 5 benzodiazepínicos usados na clínica como hipnótico. Nós
temos na parte de cima o flurazepam e o clozapam, que são hipnóticos com tempo de meia-vida bastante longo, com meia-vida ultra longa. Podemos ver, por exemplo, que o flurazepam tempo de meia-vida de 2 a 6 dias, enquanto que o clozapam tem um tempo de meia-vida de 2 a 5 dias. Então, esses benzodiazepínicos irão produzir os efeitos que nós vimos no início da aula, os efeitos de toxicidade. Quando o paciente for administrar a dose seguinte, não terá tido tempo suficiente para eliminar completamente a concentração desse benzodiazepínico. Um outro problema desses benzodiazepínicos e de todos eles é a sua inespecificidade. Podemos ver nessa imagem que todos os benzodiazepínicos se ligam na subunidade alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 5. Então eles têm efeitos hipnóticos, mas também têm efeitos ansiolíticos. Aqui do lado nós podemos ver a principal função dos hipnóticos benzodiazepínicos. Como é que eles induzem o sono? Eles aumentam a fase 2, que é do sono leve, e reduzem o sono REM. Então todos os benzodiazepínicos vão aumentar a fase 2 e vão reduzir o sono REM. Por essa razão, muitas vezes os pacientes que fazem uso crônico do benzodiazepínico, eles informam que, apesar de terem dormido bem, eles acordam cansados, porque não chegaram às fases mais profundas do sono, consequentemente não tiveram aquele sono recuperador. Bem, os dois benzodiazepínicos de cima, o flurazepam e o clozapam, como nós já vimos, são benzodiazepínicos de tempo de meia-vida ultra longa e possuem uma eficácia por aproximadamente um mês. Após essas 4 semanas, começa a ser observado a tolerância, também a síndrome de abstinência e posteriormente a insônia de rebote. Na parte do meio, nós podemos visualizar o triazolam, um benzodiazepínico hipnótico também inespecífico, como nós podemos ver, mas com uma característica bem peculiar. Ele possui um tempo de meia-vida ultra curta. Dessa forma, nós já podemos concluir que esse benzodiazepínico ele vai ter os mesmos problemas vistos anteriormente para os outros benzodiazepínicos de tempo de meia-vida ultra curto, como por exemplo os despertares noturnos. Então, o paciente que faz uso do triazolam, muito provavelmente no meio da noite ele acorda em virtude da diminuição do seu efeito farmacológico. E na parte de baixo nós temos benzodiazepínico de ação intermediária para o estazolam 12 a 30 horas e para o termazepam de 4 a 20 horas aproximadamente. No caso do estazolam, nós temos uma eficácia comprovada de aproximadamente 12 semanas. Então, após 12 semanas de uso contínuo, muito provavelmente o paciente começa a observar tolerância, diminuição dos seus efeitos farmacológicos, síndrome de abstinência posteriormente e também pode ser observada a insônia de rebote. Agora, nesse slide, nós podemos visualizar os fármacos Z, ou seja, os moduladores alostéricos positivos do GABA-A. Então, nós temos a zopiclona e a exopiclona. São dois fármacos que, como nós podemos visualizar, são inespecíficos, se ligam à subunidade alfa 1, alfa 2, alfa 3 ou alfa 5. Dessa forma, tem ação hipnótica e também ansiolítica. Entretanto, uma característica bem peculiar dos fármacos Z é o seu tempo de meia-vida mais adequado ao uso no tratamento da insônia. Por exemplo, zopiclona e exopiclona, apesar de serem inespecíficos, eles apresentam um tempo de meia-vida de aproximadamente 6 horas, o que é mais próximo do ideal para um paciente que está em tratamento da insônia. Na parte de baixo dessa figura, nós temos a zaleplona, o zolpidem e também o zolpidem-CR. A zaleplona possui uma afinidade exclusiva para a subunidade alfa 1, ou seja, seu efeito é unicamente hipnótico. Entretanto, a zaleplona apresenta um tempo de meia-vida ultra curto, chegando um pouco mais de 1 hora. Dessa forma, a zaleplona apresenta os mesmos problemas dos benzodiazepínicos de ação ultra curta, ou seja, os despertares noturnos. Já o zolpidem também apresenta uma especificidade para a subunidade alfa 1, ou seja, ele é exclusivamente hipnótico. O zolpidem apresenta um tempo de meia-vida de aproximadamente 4 horas, o que não é ideal, mas a sua formulação de liberação prolongada, sua formulação CR, produz um aumento do tempo de meia-vida para 6 horas, aproximando esse tempo de meia-vida do ideal para tratamento da insônia. Como o claro e o escuro influenciam na secreção e na liberação de melatonina? Então, durante o dia, os nossos
olhos são expostos à luminosidade do sol. Essa luminosidade do sol atinge a nossa retina e produz um sinal a partir do trato retino-hipotalâmico que vai atingir o núcleo supraquiasmático. E o que é que o núcleo supraquiasmático vai fazer? Ele vai controlar a quantidade, ele vai controlar a liberação ou não da melatonina. A melatonina ela é liberada pela glândula pineal e é um sinal emitido do núcleo supraquiasmático que vai dizer se a melatonina vai ser liberada ou não vai ser liberada. Mas a luz do sol, ao produzir o sinal a partir do trato retino-hipotalâmico, produz no núcleo supraquiasmático um efeito inibitório sobre a glândula pineal. Então a luz do sol inibe a glândula pineal de produzir a melatonina, ou seja, interrompe a produção de melatonina. E como nós já vimos, a melatonina é extremamente importante, pois vai agir no núcleo preóptico ventrolateral, estimulando o núcleo preóptico ventrolateral a produzir o GABA. É a partir desse núcleo hipotalâmico onde o sono ele é induzido. A melatonina vai estimular o núcleo preóptico ventrolateral e, consequentemente, vai induzir o sono. Logicamente, durante o dia, a luz do sol ou qualquer luz vai inibir a produção de melatonina, pois a luz do sol é o sinal de que o sono ele deve ser interrompido. Durante a noite, quando não há luz do sol, não há estímulo do trato retino-hipotalâmico, consequentemente o núcleo supraquiasmático não inibe mais a glândula pineal. Há produção de melatonina e essa melatonina produzida vai estimular o núcleo preóptico ventrolateral que vai induzir o sono. Então, durante a noite, nós temos sono porque há produção de melatonina pela glândula pineal. Durante o dia, o sol inibe a produção de melatonina e essa, por sua vez, seria o estimulante do núcleo preóptico ventrolateral, não é produzida pela glândula pineal. Bem, já que nós sabemos como age a melatonina, como agem os agentes melatoninérgicos. Então, além da melatonina, nós temos o remelteon, o tasimelteon e a golamelatina. Todos eles atuam induzindo o início do sono, mas não agem na manutenção do sono. Então, os agentes melatoninérgicos são agentes indutores do sono, mas não mantenedores do sono. Bem, a melatonina possui 3 receptores, 2 deles são importantes para o sono, é o MT1 e o MT2, que também são receptores encontrados tanto no halmeteon, tasimelteon, como na golamelatina. A golamelatina, por sua vez, além de hipnótico, também é um fármaco antidepressivo, antagoniza os receptores 5-HT2B e 5-HT2C. Mas o que é que significa a ligação da melatonina dos receptores MT1 e MT2? Bem, como nós vimos, a melatonina vai agir no núcleo preóptico ventrolateral, induzindo a produção e a liberação do GABA, que é o centro organizador, gerenciador do sono. Quando a melatonina se liga no receptor MT1, ele promove o sono, ou seja, o início do sono, ele diminui as ações de vigília e atenua os sinais de alerta do núcleo supraquiasmático. Dessa forma, ao agir no receptor MT1, a melatonina permite o predomínio dos sinais do sono, aumenta o sono, diminui a vigília. Já quando a melatonina age nos receptores MT2, essa ação promove a mudança de fase. Então, MT1 induz o início do sono, o MT2 induz a mudança de fase. Então, quando a melatonina ou os agentes melatoninérgicos agem em MT1 ou MT2, eles poderão promover o início do sono, que é a principal ação dos agentes melatoninérgicos, ou poderão promover a mudança de fase. Usar um fármaco para induzir o sono pode ser por meio apenas da alteração da dose?